Eu quero falar nessa noite sobre você não está preparado para receber o que está pedindo a Deus. Mateus capítulo 7, verso 8 diz assim: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Não precisa abrir, mas lá no livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 6, diz assim: antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. É provável que todos nós, preste bem atenção, nas mais diversas áreas da nossa vida e nas mais diversas situações que enfrentamos, pedimos coisas para Deus. Aliás, o próprio Jesus nos ensinou a pedir. Ele diz: se vós, sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará boas coisas. Mas nós nos deparamos com um questionamento, uma situação de que nem sempre recebemos aquilo que estamos pedindo. Aí vem a pergunta: será que esta palavra, ela não é uma verdade? Eu digo, claro que ela é uma verdade. E onde está o problema se Deus está dizendo que aquele que pede recebe, e eu já pedi diversas coisas e até hoje não recebi? Por que eu pedi tal coisa e não recebi da parte de Deus? Por que eu pedi uma cura e não recebi? Por que eu pedi um milagre e não recebi? Por que eu pedi uma bênção e não recebi? Lá no fundo do nosso íntimo, nós fazemos estes questionamentos, ou conscientemente ou inconscientemente. Nós estamos sempre questionando a oração que nós fazemos, ou então o Deus ao qual oramos. E nós vamos passando por uma série de crises existenciais da fé, quando nós oramos, pedimos, no entanto, não recebemos. E eu quero que você possa nesta noite, ou venha nesta noite, nesse instante, fazer a seguinte pergunta a você mesmo: eu estou preparado para receber o que eu estou pedindo? Eu estou preparada para receber o que eu estou pedindo a Deus? É uma pergunta necessária para que nós possamos compreender acerca daquilo que nós não estamos recebendo da parte de Deus. Porque nem tudo aquilo que pedimos é necessário para nós, e nem tudo aquilo que pedimos estamos preparados para receber. Na caminhada pastoral eu já vi pessoas, e até aqui no ministério, lá embaixo tinha um jovem detectado com um tumor no cérebro. E nós oramos, alguns irmãos aqui são testemunha. Eu disse: irmãos, vocês são testemunhas de que nós estamos orando e que antes da cirurgia o caroço vai desaparecer. Sabe o que aconteceu com ele? Aquele homem que era firme na igreja, que não faltava um culto, que estava ali orando, pedindo a Deus, quando ele foi fazer a cirurgia, foi feito uma outra tomografia, o caroço sumiu, e a partir daquele dia ele nunca mais voltou na igreja. Muitas pessoas, quando recebem a bênção, eles não mais voltam a buscar a Deus, como aqueles cegos que foram curados, e a Bíblia diz que apenas 2 voltaram para agradecer. E Jesus diz: não foram 10 que receberam? Onde estão, pois, os 8?
Então a pergunta que Deus, não eu, mas o próprio Deus está fazendo para você hoje é: você está preparado para receber aquilo que você está pedindo? Responda para você mesmo. Deus está perguntando a você nesse instante: você está preparado para receber aquilo que você está pedindo? O teu coração está preparado para receber o que você tem pedido a Deus? Porque muitas das vezes, quando nós recebemos uma bênção, nós, de maneira tola, de maneira nércia, transformamos a bênção de Deus em maldição. E é por esta razão que Deus não dá tudo o que pedimos. Lá no livro de Tiago diz, capítulo 4, verso 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Ele está dizendo: pedis e não recebeis, porque dentro de vós existe uma motivação errada, e por causa deste sentimento, e por causa desta motivação, é que vocês não estão recebendo. Não é que a minha palavra está caindo por terra, é porque dentro de você existe um sentimento que impede que Deus te entregue aquilo que você tem pedido. Às vezes eu estou na rua, às vezes Deus me mostra algumas coisas, ministra no meu coração dizendo: filho, você sabe por que eu não dou muitas coisas às pessoas? Por causa do sentimento que existe dentro delas, por causa da motivação que está nos seus corações, por causa da soberba inconsciente que habita nos corações. Quando nós passamos a examinar o nosso interior, então nós vamos compreender o nosso exterior. Quando nós paramos de maneira muito honesta para compreendermos o nosso lado de dentro, então nós vamos entender o que acontece do nosso lado de fora. Porque Deus muitas vezes enxerga em muitos corações sentimentos de soberba. E por esta razão Deus não entrega tudo que se pede, senão você se destrói. Essa é a verdade. Mas Deus, Ele quer que você compreenda uma coisa que é necessária na vida de qualquer ser humano. O princípio da humildade. Deus falou comigo assim: meu filho, as pessoas ainda não sabem o que é humildade. As pessoas não compreenderam ainda o que é humildade. No dia que elas descobrirem o que é humildade, elas têm tudo comigo. A gente acha que sabe o que é humildade, mas a gente na verdade está muito longe de descobrir o que é humildade. Alguns acham que humildade é poucos recursos. Não. A humildade, ela tem mais a ver com o teu lado de dentro do que com o teu lado de fora. A humildade tem mais a ver com o teu coração do que com o teu exterior. A humildade não é baixar a cabeça. E Deus, o versículo que nós lemos em Tiago diz que Ele, Deus, dá maior graça aos humildes. Tem gente que fala assim: eu sou humilde. Vai falar alguma coisa que fere ele para você ver aonde a humildade vai. Ele pega 4 pedras, como diziam nossos antigos pais, sai com 4 pedras na mão. Você quer saber o que é humildade? Quer saber se uma pessoa de fato é humilde? Toca naquilo que ela não gosta para você ver a humildade, ou a suposta humildade, se declarar. A gente não gosta de ser desagradado. Escute isso aqui, que Deus ele quer tratar o teu lado de dentro hoje.
A gente não gosta de ser desagradado. Prova incontestável de falta de humildade no nosso coração. A gente não gosta de ouvir a verdade. A gente não gosta de ser criticado. E quando a gente não gosta, é sinal de soberba em nosso coração. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. O soberbo, ele não está preparado para receber aquilo que pede a Deus. Senão ele fica mais soberbo ainda. Você precisa entender a Bíblia como um contexto. Você precisa entender as direções que Deus te dá. Você está preparado para receber o que você está pedindo a Deus? Você está no lugar certo para receber aquilo que você está pedindo a Deus? Você está obedecendo a direção que Deus te deu para então receber aquilo que você tem pedido a Deus? Você está fazendo a coisa certa para receber aquilo que você está pedindo a Deus? Você tem corrigido as suas rotas para receber aquilo que você tem pedido a Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. A humildade te habilita para receber o que você pede. A humildade te habilita para receber aquilo que você pede. Você quer um exemplo prático? Eu comprei um determinado piso. Cheguei na loja para trocar porque tinha comprado inverso. O rapaz não trocou. Eu procurei outro rapazinho mais desenrolado. Eu disse: ô irmãozinho, por gentileza, eu comprei esse piso aqui, não foi culpa do vendedor, foi culpa minha. Eu dei a quantidade, eu inverti os polos, as quantidades. Veja para mim o que você pode fazer, velho. Ele falou: rapaz, me dá a nota aí, deixa ele ver para você. Então a forma como você pede não é simplesmente pedir. Esse pedir, ele precisa ser impulsionado pela humildade. A pessoa, ela lhe atende porque você foi humilde. Mas não é humilde, escute isso aqui, não é estar humilde. Porque algumas situações e circunstâncias te leva a ter aparência de humildade, a ter atitude de humildade, mas isso não quer dizer que você seja humilde. É muito diferente. Existem situações que te levam a ter lapso de humildade, mas isso não significa que você seja humilde. Isso não significa que isso está em tuas entranhas. E é isso que Deus quer enxergar em cada um de nós. Quando Deus, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, ele diz: se significa condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, diz o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Perceba que existem condições para receber aquilo que se pede a Deus, e estas condições estão muito mais ligadas aos seus sentimentos e motivações do que com a forma como você busca a Deus. Não basta apenas pedir, não basta apenas fazer uma campanha, se Deus não enxerga em nós um sentimento nobre, um sentimento de humildade, se Deus não enxerga um coração humilde em você. Deus é um Deus que ministra e que fala.
Às vezes Deus já ministrou no meu coração, de olhar para a pessoa e Deus falar comigo assim: meu filho, ela não está preparada para receber isso. Por quê, Senhor? Porque falta esta humildade em ouvir. A gente é igual criança quando o pai vai falar alguma coisa. Não. Já viu? Criança é assim, quem tem filho é assim. Quando quer uma coisa que você vai falar, ela não lhe ouve. Mas sabe o que Deus diz? Em Isaías 19, 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A gente quer receber, mas a gente não quer ouvir. E o que você pede, antes de você receber, escute isso aqui: o que você está pedindo, Deus quer e pode te dar, mas antes de lhe dar, Ele precisa falar contigo e você precisa ouvi-lo. Porque existe uma direção que Deus te dá antes de te dar aquilo que você pede. Deus, Ele não tem compromisso com aqueles que não ouvem a sua voz. Não é um pedir isolado. Eu vou pedir automático. Pedir um carro e o carro aparece igual uma vara de cordão, né? Senhor, eu quero uma moto. Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero uma fazenda. Tem gente que acha que é assim, né, as coisas. Senhor, eu quero a chave. Senhor, eu quero a bênção. Senhor, eu quero um milagre. Não, queridos, não é assim as coisas que funcionam no reino de Deus, não. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus ministrou no meu coração algo interessantíssimo. Ele diz que só estão preparados, preste atenção nisso, só estão preparados para receber aqueles que estão dispostos a dar. Só estão preparados para receber aqueles que estão dispostos a dar. Se não, vejamos, o Senhor Jesus diz: dai e recebereis, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Dai e receberei, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Só que até esse dar precisa ser feito da forma correta. A motivação do teu coração precisa ser sincera. Você não pode fazer nada pelo viés do interesse. Você tem que ser voluntário. Você tem que ser motivado pelo sentimento correto. Porque se você faz pelo sentimento errado, isso é barganha. E Deus, Ele não barganha com ninguém. Eu quero te dizer que existem bênçãos que Deus quer te dar, mas você precisa estar preparado e preparada para receber estas bênçãos. Perceba que tudo depende de uma preparação. Um terreno para receber uma casa precisa primeiro ser preparado. Uma casa para receber um bebê precisa ser preparado. O quarto, tudo necessário é uma preparação. E para eu receber o milagre, eu também preciso estar preparado, eu preciso estar posicionado. O altar precisa estar preparado, se é que você me entende. Quando Elias quis receber resposta de Deus, ele preparou o altar. Ele preparou o cenário. Ele se preparou. Ele se consagrou. Ele prepara o ambiente
da resposta, Ele prepara o ambiente da resposta, Ele prepara o ambiente do milagre, Ele prepara o ambiente do poder, Ele prepara o ambiente da bênção, Ele se prepara para receber aquilo que Ele estava pedindo a Deus. Se prepare para receber o que Deus quer te dar. Se prepare para receber o que você tem pedido a Deus. Deus me trouxe aqui nessa noite como um profeta para dizer que aquilo que você tem pedido, antes de receber, você precisa preparar o cenário, o lugar, o coração. Aonde você vai colocar a bênção? Lembra do homem que, embora sendo um ateu, a sua fazenda produziu em abastança? O que ele faz? Ele prepara os celeiros para receber. Você tem que preparar, meu irmão. E às vezes nós estamos despreparados. Nós não estamos preparados para receber aquilo que pedimos a Deus. Por que Deus está falando contigo dessa forma? Porque Deus ouviu a tua oração, porque Deus ouviu a tua petição, e Deus está me usando para te responder, dizendo: então se prepare para receber aquilo que você tem me pedido. Porque se você não se prepara, você não recebe, você gera um bloqueio, você impossibilita a si mesmo de receber. Tiago capítulo 4 verso 10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Eu quero traduzir da seguinte forma: seja humilde e Deus te exalta. Deus se agrada dos humildes. Deus se agrada de um coração humilde. O salmista diz: a um coração quebrantado e sincero, ó Deus, tu não desprezarás. E Deus tem encontrado um coração sincero e quebrantado em mim e você, para entregar aquilo que você tem pedido, aquilo que nós temos pedido. Você sabe o que Deus encontra muitas vezes em nós? Uma pressa, uma ansiedade, uma murmuração. Senhor, eu quero para aqui, para agora. Minha vida está assim, minha vida está assado. Você vai receber coisa de Deus, nunca desse jeito. Você tem que orar e dizer: Deus, seja feita a tua vontade. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Deus dá graça aos humildes. 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 Deus dá maior graça aos humildes. Deus dá maior graça aos humildes. Um coração humilde diante de Deus vale ouro para Ele. Essa é a verdade. É por isso que muitas vezes nós não estamos recebendo aquilo que estamos pedindo, porque não estamos preparados. Coração soberbo é coração despreparado. Essa é a verdade. Provérbios capítulo 29 verso 23 diz algo interessante: o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do coração abate o homem, mas a humildade de coração precede a honra. Quem te honra é Deus, e para Deus te honrar, Ele precisa enxergar a humildade no seu coração. Deus nessa noite te trouxe aqui para falar mais do teu interior, mais do teu coração. Falar do teu lado de dentro e não do teu lado de fora.
Em 1 Pedro capítulo 5, verso 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu devido tempo vos exalte. Toda vez que a Bíblia fala de homem humilde, fala também de um Deus que exalta este homem. Toda vez que a Bíblia fala de uma mulher humilde, fala também de um Deus que exalta esta mulher, que dá honra a este homem, a esta mulher, a esta pessoa humilde. Os nossos atos podem até ter sinais de humildade, mas a humildade não habita nos atos, e sim no coração. Provérbios capítulo 18, verso 12 diz: o coração do homem que se exalta antes de ser abatido. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Diante da honra, ou seja, na frente da honra, vai a humildade. Se você não tiver humildade, você não experimenta a honra de Deus. Se você não tiver humildade, você não experimenta o favor de Deus. Se você não tiver humildade, você não experimenta a graça de Deus. Deus, Ele não tolera a soberba, porque todas as vezes que Deus enxerga a soberba no coração, Ele se lembra de Satanás. Então Deus, Ele precisa enxergar um coração sincero, um coração humilde. Deus, Ele se agrada do coração humilde. Deus se agrada de um coração sincero, de um coração reto. É por isso que Deus está falando acerca de humildade, porque a humildade prepara o teu coração, prepara a tua vida para receber aquilo que você tem pedido a Deus. Existem ministérios travados, esperando o toque da humildade para ser liberado. Quem não tem humildade para ouvir, não terá o direito de receber. Deus vai te dar direção através daquilo que você está ouvindo. Deus falará ao coração humilde. Deus falará ao coração sincero. Deus falará ao coração quebrantado. Deus tem bênçãos separadas para aqueles que têm um coração humilde. E não se engane não, porque existem muitos pobres de recursos, preste atenção, pobres de recursos que não têm humildade. E existem muitos ricos de recursos que têm humildade. Porque a humildade não está no bolso, está no coração. A humildade não está nos atos, está na essência. Se eu mudo a essência, eu mudo tudo. Os atos partem da essência. Você precisa entender isso. A nossa essência precisa exalar humildade. Nós temos que ter cheiro de humildade, de aprender a ouvir, de aprender a compreender. Sente para ouvir, sente para receber, para compreender tudo aquilo que Deus fala contigo. Essa é a verdade. Existem muitas pessoas que, embora sendo já de idade, não têm humildade de ouvir. Um dia eu dizia a um pastor, amigo meu, eu falei: pastor, faça isso. Eu sei que eu sou mais novo do que o senhor, mas se o senhor não fizer isso, o senhor vai ver a sua igreja esvaziar. Não ouviu. Sabe o que aconteceu?
a igreja esvaziou. Houve um grande problema. E depois eu falei assim, eu lhe avisei. Mas o senhor não ouviu? Porque às vezes a gente tem um orgulho. Não, porque eu sou o pastor, eu não posso ouvir ninguém. Não, porque eu sou mais velho, eu não posso ouvir ninguém, eu sou o tal. Queridos, às vezes Deus usa uma criança para lhe dar uma direção. Deus não escolhe boca para falar. Até uma mula, uma jumenta foi usada para falar com Balaão. E nós negligenciamos por causa da soberba do nosso coração. Eu já cheguei para pessoas e dizer, olha, você está caminhando por um buraco. Eu já caí nele. Você vai cair também. Nada, deixa comigo. Então tá bom. Aí a pessoa caiu no buraco. Eu falei, eu lhe avisei. Você caiu não foi por falta de aviso. Foi por causa da soberba. Não tem humildade para ouvir. A Bíblia diz que quem não tem humildade, quem anda com tolo, cai em ruínas. É isso que você precisa entender. Que muitas vezes você não está preparado para receber aquilo que você está pedindo a Deus. Você não está preparada para receber aquilo que você está pedindo a Deus. Existem coisas que Deus espera uma certa maturidade, uma certa humildade para depois te entregar. E Ele fica esperando, porque Deus é paciente. Ele fica esperando o tempo oportuno em que você, de fato, vai receber. De fato, vai manifestar um coração humilde para receber aquilo que Ele tem para a sua vida e aquilo que você tem pedido a Ele. Eu quero te dizer, queridos, que Deus ouviu a tua oração. Eu quero te dizer que Deus ouviu aquilo que você pediu a Ele. E que Deus está me usando aqui como uma voz, como boca dEle, para dizer a forma que você tem que estar para receber aquilo que você pediu, que você tem que preparar o teu coração, preparar o cenário para receber. Deus está dizendo, olha, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, no entanto, eu estou esperando você preparar o terreno, eu estou esperando você preparar o coração para receber o que me pediu. O rei Ezequias, salvo engano, quando Isaías chega diante dele, diz assim: põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. A Bíblia diz que aquele rei vira o rosto para a parede e chora, e olha a oração deste homem: Senhor, ser servido de te lembrar que andei na tua presença e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele ora de maneira muito simples e singela, e a Bíblia diz que o profeta ainda não tinha saído e diz: volta lá e diz a Ezequias, meu servo. Perceba que Deus é um Deus que ouve e um Deus que atende, mas é um coração humilde. Acrescento a ele mais 15 anos. A Bíblia diz que Ana, preste atenção, sendo humilhada, não revidava, sendo estéril, passando toda a humilhação, não deixou de estar na casa do Senhor. Todo ano ela estava lá. Um ano ela não teve filho, estava lá, estava lá, estava lá, estava lá, estava lá, estava lá, estava lá. E um certo dia ela estava ali orando, chorando, a ponto do sacerdote entender que ela, pensar que ela estava embriagada. Ela diz: não, meu Senhor, eu sou uma mulher de espírito quebrantado. E o profeta diz, o sacerdote diz: vai e seja feito conforme tu pediste. E ela deu luz a um filho. Ela disse: Senhor, eu vou te entregar o meu filho. E ali ela entregou um grande profeta, Samuel. Assim acontece. Senhor, não vou de igreja mais não.
estou passando uma luta, estou passando uma dificuldade, hoje eu não vou para a igreja, estou desanimado, estou desanimada. Pelo amor de Deus, nós precisamos da glória dEle, nós precisamos dEle todos os dias. Você vai vir, nem que seja arrastando, você vem. Se tiver caída, você vem arrastando. Se tiver de pé, você vem de pé. Se tiver de carro, você vem de carro, de bicicleta, de jegue, de jumento, do que for, mas você vem. Porque no teu coração tem que ter um desejo de adorar Ele e de estar com Ele. Porque Ele dá maior graça aos humildes. Porque Ele dá maior graça aos humildes. Aos humildes. Aos humildes. Receba esta palavra no teu coração e se prepare para receber o que você pediu para Deus. Prepare o cenário da bênção, do milagre. Prepare o teu coração, tire o que tem que ser tirado, deixe de lado o que deve ser deixado, abandone o que deve ser abandonado, tira a sujeira dos teus ouvidos e começa a ouvir, diz: Deus, mexe na minha estrutura do coração e começa a falar comigo, eu quero te ouvir, Senhor. Ensina-nos, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Nós temos que ter humildade para não termos ruínas. Nós temos que ter humildade para não termos ruínas. Pense nisso, e que Deus te abençoe.